Pronto. Lembrando que esse formato lateral é exatamente para que a gente possa depois jogar no YouTube. Pô, saudações, mestre, tudo bom com o senhor? Ei, como é que vai, cavalo? Tudo, Bom pelo lhe jeito ver. tá frio aí, né? Aqui, rapaz, deu uma friaca legal esses dias. Teve 3 dias atrás que estava bem quente, né? Passaram 4 dias bem quente, 19, 20 graus, e agora baixou legal. Aí a Eita, gente usa um pouco o pullover. Eu também acabei de treinar, meu treino diário, né? ótimo. Fiz uma bicicletinha, depois fiz um boxe, depois fiz uma capoeira. É o jeito. Eita, caramba. Mestre, consegue me ouvir bem? Tá, Estou o lhe áudio ouvindo tá tudo super bem. Eu vou tentar ótimo. aqui acender mais uma luz para ficar mais claro, tá? Espera aí, Tá só um certo, momento. mestre. Só um momento. Ok, te aguardo. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Eu tô vendo que tem o Jim Capoeira, o Soares, Paula Morim aqui, MMA, o César, Anaílson, tem uma Eu acho galera que deu uma assistindo. melhorada, eu tenho que. Não, a imagem tá ótima, mestre. Eu tenho A que imagem, aprender. Melhorou? a imagem tá legal, tá muito legal. Pois é, eu tenho que Então, aprender aqui esse negócio de luz, né, cara? Também. Luiz, é complicado. Como é que eu faço aqui, mestre? Ó, aqui eu tenho a luz de fora, o correto seria virar para cá, Sei. né? Que a luz está entrando, mas aí vai ficar minha roupa aparecendo ali, deixa assim. Poxa, Legal. obrigado a todo mundo que está vendo aí. Tem um grande treinador de MMA, que é o Minotaurinho. Ele é um cara muito legal. Tem uma galera assistindo. Muito obrigado a todo mundo que está vendo. Para a gente começar, mestre, a gente vou ter que tocar num assunto muito delicado e chato, mas que eu acredito que é uma oportunidade de falar também, que é a perda de um capoeirista que era muito parceiro seu, de muitos anos, que foi o mestre Luiz Paulo. Então, meus sentimentos ao senhor, que tinha mais contato com ele do que eu. Então, enfim. Foi uma perca muito triste, né? Porque ela aconteceu repentinamente. Eu estava até conversando com o mestre Boneco sobre isso. E antes de ontem, eu vi um papo dele no Facebook, né? Ele fazendo um chat com o mestre Robério Rato, lá de Fortaleza. E eles conversando, e eu acompanhei ali pelo Facebook a conversa deles, negócio de história de capoeira, o Jebs e tudo. E de repente, no outro dia, a gente recebe a notícia que ele faleceu, que ele partiu. Luiz Paulo é uma figura muito autêntica, era um capoeirista que teve a sua contribuição muito forte lá no Espírito Santo, também no Brasil. Participamos do JEBs juntos, que era aqueles Jogos Estudantis Brasileiros, também tinha a competição de capoeira. E é isso, nesse momento a gente não tem muitas palavras a dizer, né, quando um amigo parte, só de pedir a Deus que receba de braços abertos, que ele descanse em paz, fez a sua passagem, mas que foi um mestre de grande relevância para a capoeira do Brasil. Perfeito. E foi através dele, mestre, que eu vi meu primeiro vídeo de capoeira que eu vi foi o Esporte Sangrento, o filme, Sei. né? Ah, Mas um vídeo real de capoeira que eu tinha visto foi quando ele mostrou lá onde ele dava aula um vídeo do Capoeira Brasil, quando ele fazia parte da equipe. sei. Então, a primeira vez que eu vi tanto você quanto o Mestre Boneco em uma fita de capoeira foi através dele. Ele era uma pessoa enigmática lá em Vitória. Que Deus Olha, esteja com ele. exato. Amém. E a vida é um sopro, né, Mestre? É, Então, a gente, é. a gente vai falar sobre o seu livro, porque é importante ter esse registro histórico aí, né, Mestre? Fala um pouquinho sobre você que escreveu, é uma autobiografia ou É não? uma autobiografia, tá aqui ele. Tá aqui é o que eu vi e vivi na capoeira. São 44 anos dentro da capoeira, né? E eu escrevi o primeiro, esse é o primeiro volume que conta a história, que conta a minha história, eu conto a história também, desde 75
a 94, quando eu viajei para a Holanda e comecei uma nova etapa da minha vida com capoeira aqui na Europa, que já são 27 anos que eu estou aqui na Europa. Então não daria para me escrever um livro contando esses 43, 44 anos de capoeira assim. E eu fui premiado naquele edital emergencial cultural Audi Blanc, que foi do governo federal, e por eu ser mestre da cultura do estado do Ceará, mestre dos tesouros vivos, patrimônio cultural do estado, a gente tem uma prioridade nos projetos e o meu edital passou e eu fui congratulado, né, recebendo um subsídio para a confecção do livro. Eu já vinha escrevendo há muito tempo esse livro, eu escrevia dentro de uma agenda, né, depois que eu passei para o computador, mas eu já vinha escrevendo esse livro. Você vai escrevendo alguns fragmentos de sua memória, algumas coisas importantes, algumas revoluções que você fez, mudanças, tabus quebrados, como discriminação, a participação da mulher, sabe? Toda aquela batalha, o piano que você carregou durante uma época onde a capoeira ainda não era tão conhecida lá em Fortaleza. Então, nós tivemos que mudar uma mentalidade, tanto social, né, como a nível também de cultural, as pessoas aceitarem. Porque quando a gente procurava as academias para dar aula de capoeira, nós ouvíamos das pessoas, não por maldade, mas era era a propaganda que era feita, disse, não, capoeira é coisa para vagabundo, a gente não quer aqui não, a gente quer karatê, você não é professor de karatê não e tal, sabe? Você ouvia isso. Então, essa uma das lutas. E eu conto tudo isso aqui no livro, né? Tenho fotos ilustradas, ilustrando o livro, das antigas, fotos, a gente bem rústico, abadás, esquisito, birimbaus, a posição da orquestra totalmente diferente. Nós fazíamos apresentações com 4 birimbaus, 3 pandeiros, entendeu? Não tinha uma referência ainda. Nós éramos muito jovens, então nós fomos aprendendo com o tempo e a capoeira, a gente foi acompanhando essa evolução e participando dela. E esse é o primeiro volume, já está tudo escrito ou vai fazendo aos poucos? Não, esse aqui já está pronto, já está rodando na gráfica, né? Aí eu peguei, ele está em digital, eu tirei o digital para me ler, né? Fazer uma nova revisão, e agora está saindo impresso na próxima semana. Eu fiz uma pré-propaganda e uma pré-venda, né? Então tem vários, por exemplo, posso mostrar aqui para você, eu vou mostrar aqui alguma coisa dele. Essa aqui é a capa. Esse aqui é a capa, né? Aqui é a capa. Eu tirei, aqui é a capa. Essa foto é do maior fotógrafo, o melhor fotógrafo da Holanda. Ele se chama Erwin Olaf. Ele é que fotografa as autoridades lá da Holanda, fotografa os artistas, os atores, as atrizes. Ele é o cara. E eu fui eu participei de uma propaganda da Voltaren. Essa propaganda pedia uma pessoa idosa, né, acima dos 40 anos na época, para fazer alguma movimentação de arte marcial ou coisa. E eu fui no casting. Aí eu participei do casting e passei. E aí ele me fotografou e me mandou umas fotos. Eu botei o crédito dele, claro, né? Que legal! Aí a capa ficou eu gostei muito dessa capa. Então, aí esses fragmentos da memória que eu tenho aqui, eu trago no livro para mostrar às pessoas, logo o começo do começo, né? Olha só aqui, ó, uma passagem que tem aqui, ó. Olha só, essa aqui é uma foto. Caramba! Olha aí, 1977. Tu era nascido? Não. Ainda não. Pois é, aqui era essa foto aqui, era logo os primórdios, você vê a calça branca, eu bem magrinho, né?
Aqui é o momento da qual eu recebo das mãos o título de mestre dos Sim, Tesouros Vivos do Estado do Ceará, Patrimônio Cultural, né? sim. Então tem... Isso foi antes de você ir para a Holanda, mestre? Não, isso foi depois, mas eu coloquei justamente para ilustrar o livro, né? Para as pessoas saberem que eu sou mestre da cultura. Eu achei isso muito importante Plausível, né? colocar agora. Então, nesse primeiro livro, nesse primeiro retrato da sua vida, são de quantos anos que o senhor deixou registrado? 20 anos. 20 anos. Aí falta 20 mais anos. 24 anos para Faltam frente. para frente, exatamente. Que eu já estou começando a escrever, porque eu não sou escritor, mas eu tive ajuda que eu gostaria de agradecer mais uma vez em público ao mestre Olímpio, lá do Ceará, que é pesquisador, é advogado, é professor de educação física, é mestre de capoeira e também é escritor. E ao Que mestre ótimo. Chitãozinho, né? E ao Luciano Negão também, que me ajudaram nas memórias. Eles deram eles deram um floreio no livro, porque quando você não é escritor, você conta a história da sua maneira. E às Sim. vezes o texto sai de uma maneira que o O leitor ele não leitor, vai né? entender. O leitor não vai entender, porque você conta da sua maneira. E o escritor profissional, com a técnica, ele traduz Consegue transparecer, né? exatamente aquilo que você quer passar para o leitor. Mestre, para quem está assistindo aqui, eu tenho uma entrevista com o senhor que você fala. Você saiu do Ceará porque você viu, teve uma referência no Rio de Janeiro que você achou interessante, foi lá aprender com a pessoa, com o seu primeiro mestre lá no Rio. E Sim. quando o senhor, depois que formou o Capoeira Brasil, o senhor volta para o Nordeste, né? Não, primeiro é o seguinte, em 79 foi a minha primeira viagem ao Rio de Janeiro, que eu Uhum. fui lá para conhecer o Mestre Camisa, que fazia parte do Grupo Senzala. Sim. A referência foi uma revista que saiu no Rio de Janeiro, que um mestre de Taekwondo estava chegando no Rio de Janeiro, é o Mestre Kim, eu me lembro dele. Uhum. Ele estava Sim. introduzindo o Taekwondo no Brasil, nessa época, em 79. Uhum. E ele fundou uma revista chamada Do, porque era Karate Do, Taekwondo, então ele botou o nome da revista Do, referência. E lá nessa revista tinha uma reportagem sobre o mestre Camisa com a sua primeira geração, que era o mestre Moreno, Cláudio Moreno, era o Mula, o Arara, e eles 4 estavam nessa foto, umas fotos muito bem tiradas e tudo. E eu disse, pô, vamos conhecer. E eu fui para o Rio de Janeiro e conheci. Fui com um primo meu que joga capoeira, que inclusive faz parte do grupo Abadá, que é o Canário, que a gente começou juntos, né? Assim, ele primeiro do que eu e eu meses depois. Então nós fomos juntos lá e conhecemos o Grupo Senzala. Foi a partir daí que eu mantive o contato e logo em seguida, em 83, eu fui morar no Rio de Janeiro. Aí eu tive um período de 3 anos, onde eu me casei no Rio. Eu tive 2 filhas que já estão mulheres, uma é médica, a outra é formada em marketing comercial. E aí depois eu voltei para o Ceará. Então toda essa história eu conto, que eu estou lhe falando aqui, só que elas estão ilustradas. Tenho bastante fotos da minha vivência no Rio de Janeiro. Claro que na época que quando você é mais jovem e as dificuldades que nós tínhamos, né, como hoje todo mundo tem um celular na roda de capoeira, né? Sim. Até a gente brinca que o cara tá na roda, uma mão no celular e batendo palma na perna, né? Às vezes não bate nem palma, porque cada um tá com o celular registrando aquele momento, né? Sim. E antigamente não, era aquela máquina que não era sofisticada, a Kodak, né? A Kodak. Tinha que girar, né? Girar e depois mandar para revelar e passar um mês para receber e depois ver se as fotos. Então a gente não tinha essa como é que se diz? Essa percepção de fotografar e registrar o momento. Eu tive no evento, o Cavalo, em 1984, organizado pelo Mestre Camisa e o Grupo Senzala, chamado Pé Quente, Cabeça Fria,
com o apoio do Circo Voador. Né? Nossa, esse foi o evento, hein? Esse evento estava toda a velha guarda da Bahia. Eu fiquei do lado de todos esses grandes mestres, porque o mestre pedia para me acompanhar eles, levar para o estúdio, levar para o alojamento e tal. Mestre Valdemar, mestre Atanilo, mestre João Pequeno, mestre Bom Cabrito, mestre Acordeon, meu amigo. Cobra Mansa era novo, né? Cobra Mansa era bem novinho. Bem foi novo. Ele e mestre Moraes, né? Exatamente, o Cobra Mansa, mestre Moraes, eles estavam lá no evento. E eu não fotografei com esses caras, rapaz. Caramba. Isso me dá uma dor, cara. Sabe? E hoje todo menino quer fotografar, ainda bem que aprenderam para registrar, né? E porque a máquina já está aqui nesse celular que a gente está se falando aqui, nesse momento, então facilita mais, ele já está no bolso e você registra, seja lá qual for o momento. E eu sinto uma pena que esses caras estavam todos do meu lado e eu não tive essa percepção, né, de registrar esses momentos. Mas, de qualquer forma, é assim mesmo, né? Mestre, tem alguma história inusitada que está no livro que você possa contar? Uma Sim, delas? Porque um livro, uma coisa que eu aprendi, isso muito antes, não precisava nem ser escritor, é que um livro ele não pode ser bonzinho. Sim. Você está entendendo? Porque Sim. se você for, que o cavalo é bonito, que o cavalo é gente boa, aí depois eu falo do boneco, que o boneco é bom capoeirista, depois eu falo... Aí só tem... Aí o livro se torna, no inglês fala boring, se torna chato. E tem conflitos que eu coloquei, certo? Que foram a verdade, mas são conflitos. Por exemplo, vou falar aqui do Mestre Boneco, porque nós somos amigos. Como eu conheci Mestre Boneco, foi bem pitoresco, porque quando eu fui morar no Rio, eu já estava lá dando aula, estava do lado do mestre, ajudando na administração e tudo, e o boneco ficou meio, e até ele confessa mesmo, enciumado quando ele voltou dos Estados Unidos, que ele passou um ano nos Estados Unidos, na época 82, por aí. Ele chegou também em 83, né, no começo de 83, aí uma coisa assim. Ele passou um ano nos Estados Unidos. E ele vendo um cara do Nordeste ali tomando conta, né, do lado do mestre e tudo. Então, quando eu entrava na roda, ele comprava o jogo, aí a pancadaria comia. Aí, beleza, a primeira vez eu entendia que fazia parte da capoeira. Só que, meu amigo, eram todos os treinos. Aí eu disse, não, esse cara está me perseguindo. Está me perseguindo. Toda a vida que eu... a gente não tinha um dia que a gente jogasse, só jogasse. Né? Porque a capoeira te proporciona um momento de você só jogar sem tocar, sem partir direto para a luta. Não tinha. E o Mestre Capixaba estava nessa época? O Mestre Capixaba também, via isso? O Mestre Capixaba também. Ele não entrava, não? Ele não entrava para dar um... Rapaz, e como entrava? E o mais interessante no Mestre Capixaba, que nós somos amigos e nós fizemos amizade lá também, ele é teu amigo lá fora da roda. Mas quando caía dentro da roda, meu amigo... Acabou. Não tinha conversa. Quantas vezes a gente também saiu na pancadaria lá, né? E a gente, para se defender, né, tem que estar ali, né? Então, foram momentos muito bons, porque a luta faz parte da capoeira. Eu acho que é uma coisa interessante, quando você luta em capoeira, você ganha uma experiência muito grande. Entendeu? Porque se você ficar só naquele de floreio, só naquela coisa, sabe? Naquela troca naquele acompanhamento, eu chamo jogo de acompanhar, onde ninguém se toca, mas se acompanha, só mostra. Aí você não pega uma experiência de luta, certo? Você não pega. Mas quando você vai para a luta, e a capoeira, principalmente naquela época, nos anos 80, você sabe que roda de rua não tem regra, né? Você começa ali, a pancada começa a rolar, e daqui a pouco, meu irmão, o desfecho é outro.
né? Então, nós tivemos muito isso. Também teve, eu conto uma história de um conflito, de uma viagem internacional que nós íamos fazer para o Japão, que eu não fui convidado, e o mestre Camisa tinha feito uma reunião e tudo, sabe? Eu fiquei um pouco decepcionado, mas a decisão era dele e você tem que respeitar a decisão, né? Eu gostaria de ter viajado, seria a minha primeira viagem internacional, que seria o Japão e tudo. Eu conto esse entrevo que teve, né? Mas eu sou muito grato, o período que eu passei no Grupo Senzala com o mestre Camisa, eu sou muito grato, aprendi muito com ele, ele é um grande mestre, entendeu? Uma grande referência para o mundo da capoeira, que o trabalho está aí, é um fato, não precisa apresentar o mestre Camisa, né? Sim. Mas só que nós tivemos essa insatisfações, cada qual com sua opinião. Ele é um pouco, sabe, ele sabe disso, ele é um pouco, como é que se diz? Incisivo. Assim, ele é um mocorongo, assim, brabo, assim, não gosta de dar o braço a torcer, entendeu? É uma característica dele. Nós temos que respeitar. Sim, você está entendendo? É a característica dele. Não teve mais conversa, não tem mais a chance na época. Talvez hoje ele esteja mais flexível. Talvez hoje ele esteja mais compreensível. As pessoas mudam, né, mestre? É, claro. E já se passaram passaram 32 anos. Exato. Uma coisa que eu falei com o senhor lá em Los Angeles, que você falou comigo também, que é quando a pessoa gosta de todo mundo, é porque não gosta de ninguém, só tá abraça um, depois abraça outro e não tem opinião para... Então aconteceu isso. Aí eu conto aqui no livro também, aí eu falo dos eventos realizados, que foram tantos, dos padrinhos do grupo, eu falo aqui, dos mestres, porque eu sempre falo, né? Eu acho que foi o Arnold Schwarzenegger falando num documentário, e eu gostei desse comentário que ele fez, que foi que na vida ninguém se faz só. Em nenhuma profissão você não se faz só. Então tem pessoas durante o seu caminho que lhe ajudou, que lhe deu experiência, que lhe deu apoio, que lhe ensinou e tudo. Então você não pode ser ingrato. Apesar da capoeira e a cultura brasileira, nós termos isso no sangue do orgulho, da vaidade. Você que é capoeirista e lutador sabe que na capoeira tem muita vaidade. E você não gosta de dar crédito às pessoas. Eu mudei isso muito tempo atrás, né? Até mesmo no MMA, você vê os lutadores, eles saem ali na pancada, naquela cage, depois se abraçam, né? Se cumprimentam, se respeitam, porque só em entrar ali para disputar já é casca. Não me interessa quem vai ganhar. Claro que às vezes você torce, eu torço mais pelos brasileiros, claro, né? Que o Brasil tem uma tradição no MMA, tem grandes mitos aí, né? Na luta. Então, a capoeira, a gente precisa só um pouco mudar a mentalidade da camaradagem, entender o que é camaradagem. Sim. É você lutar, mas ficar frio. Fica tranquilo, sim. Hoje não foi meu dia, talvez na próxima roda será o meu dia, né? Exato. Assim como Mestre, você estava na mesma época que o Marcos Ruas treinava ou não? Rapaz, sim. Eu conheci o Marcos Ruas, a gente chamava ele de Marquinho lá na época, né? Marquinho? Marquinho Ruas, Caraca, mas ele sempre foi grandão, né? Sempre. Ele sempre gostou de lutar. Ele era corda azul lá do Mestre Camisa e ele treinava lá no Clube Santa Luzia, porque também eu acho que ele fazia boxe também lá no Clube Santa Luzia, né? Então ele ia lá sempre e nos anos 80 ele dava aula. Ele já estava treinando a luta, né? E ele dava aula na Corpore, né? Uhum. E a Corpore era uma academia que tinha várias filiais. Tinha uma em Copacabana, tinha uma em Ipanema e tinha uma no Leblon. Eram assim seguidas.
E o Marco Rua uma vez me chamou, Paulão, vamos treinar? Ele já estava iniciando na luta, né? E foi no 84, 1984. Eu ia lá na Corpore treinar com ele. É um monstro. Acho que ele foi, eu acho que ele foi aluno do Leitão, do mestre Leitão de luta livre também. Mas era um monstro treinando, cara. Ele foi considerado. Diga. Pode falar. Não, pode falar, mesmo. Ele foi considerado, acho que pelo canal, algum programa no Sport TV ou no canal Combate, que ele foi considerado o primeiro lutador de MMA do mundo, porque ele ia nas academias, que tinha o Vale Tudo, ele já lutou no UFC e tudo mais, só que a pessoa ia com a sua arte marcial pronta. Eu sei. E ele não, ele ia pegando uma coisa de cada lugar. E se eu não me engano, ele tem uma reportagem que ele fala que o mestre Camisa incentivava ele a aprender outras coisas para não se perder dentro do cage. Exatamente. Ele ia muito falar lá com Camisa. Então a gente ia treinar e a gente fazia. A gente começava com. Ele dizia, vamos começar aqui com capoeira. Aí a gente fazia capoeira, jogava ali uns 20 minutos e depois a gente passava para o boxe. Né? Um pouquinho de boxe que eu sei, eu aprendi com ele. Olha aí, que legal. E depois ele, vamos para a musculação. Só que a musculação dele eu não conseguia acompanhar. Além de ser circuitada, era pesada, meu irmão. Não era barra pesada. Era barra pesada. Exatamente. Eu presenciei isso aí do Marco Rua. E foi isso a experiência. Eu não conto essa história no livro porque eu não tenho autorização. Talvez eu não possa gostar e tudo. Mas eu tive esse convívio com ele, essa passagem de treinar lá na Corpore. Foi 2, 3 vezes, não foi muito, porque ele já estava iniciando. E foi no ano que ele fez aquela luta com o Pinduca, no Maracanãzinho. Ah, sim. Eu só não fui na luta. Ele tinha até convidado o Camisa, todo mundo, porque o Camisa tinha um batizado no mesmo final de semana da luta, lá no Circo Voador. Entendi. Entendeu? Porque senão a gente tinha ido assistir, né, para dar uma força para ele, que parece que no corner dele, eu me lembro, ele não tinha muito apoio, porque ali estava a rapaziada do jiu-jitsu. Da Gracie, né? Da Gracie, jiu-jitsu ali era sinistro, né? Era sinistro, era uma panela de pressão braba. Até o Marco Rua fala sobre isso, que se sentiu só tinha 2 pessoas no corner dele dando aquela força, e o resto era tudo do Gracie ali gritando no ouvido dele. Uma pressão fora do ringue é pior do que dentro. Absurdo, né? Mestre, sobre o seu livro, como é que eu faço para ter acesso? Você já está vendendo a parte... Nós estamos fazendo uma pré-venda, já vendemos bastante, uma pré-venda, né? Tanto do impresso quanto do digital. E o impresso deve sair na próxima semana e a gente já vai fazendo a entrega e a distribuição para quem se interessar. Eu acho que é um livro interessante para a capoeira, para as pessoas conhecerem um pouco também da história da capoeira do estado do Ceará, da qual eu sou um dos pioneiros, né, desde a época de 70. Claro que tem gente anos, tipo 1 ano, 2 anos antes de mim, 2, 3 anos antes de mim, mas não é uma distância cronológica tão absurda que eu não possa dizer que eu sou um dos pioneiros. Então tem vários trabalhos, é interessante as pessoas adquirirem. E ele vai estar só em português ou está em português e inglês? A priori é só em português, porque da hora que eu lançar eu vou tentar, por aqui na Europa, tentar fazer a versão no inglês, né? Porque aí você abrange mais o seu raio de ação, né? Aprofunda mais a venda do livro. Mestre, como é que eu faço para adquirir? É só entrar em contato com você, pedir tá mesmo? Exatamente, está tudo nas redes sociais, né? Está lá no meu Facebook. As pessoas que se interessar, é só procurar Mestre Paulão Ceará, Facebook ou Instagram, está lá. Aí as pessoas fazem um depósito no Banco do Brasil, né? Fazem um depósito no Banco do Brasil com correio, né? E nós temos as pessoas lá no Ceará para enviar. Porque eu não vou trazer o livro para cá, para a Europa, porque o correio, a gente já ficou sabendo, é muito caro.
né? Sim. É muito Não vale a pena, né? Não vale a pena trazer. Então eu vou enviar direto do Brasil, né? Daí do Brasil, lá de Fortaleza, direto para outros países. E já tem bastante compra de outros países. E aí eu boto o valor do correio, do shipping, e as pessoas adquirem o livro. Eu vou comprar um livro, mestre, mas depois eu quero que você assine para mim, faça uma dedicatória para o meu amigo mais bonito, Cavalo. É isso aí. Senão eu não vou querer. Ei, Cavalo, antes de ontem eu pensei em você e lembrei daquele MMA que quase ia acontecendo lá no aeroporto de Los Angeles, lembra? Ah, aquilo foi bonito. Eu lembrei daquela história e eu ria pra caramba, cara. Que coisa, né, cara? Porque você não... Eu posso contar isso aqui agora, mestre? Pode. Então, eu fui num evento do Mestre Boneco, vou contar desde o início para o pessoal entender. Eu não falo, meu inglês é ruim pra caramba, eu entendo meia dúzia de palavras e não falo nada. E eu pedi pro Mestre Boneco me orientar de como fazer o check-in, e você se prontificou, como a gente ia no mesmo dia, tinha algumas diferenças de check-in ali, você se prontificou em me ajudar a fazer meu check-in. Nisso, a fila a gente entrou, era 9h30, 10 horas ia iniciar o check-in no Latam, e o mestre Paulo Ceará foi lá para conversar, a gente já botou as coisas na fila, foi lá para conversar para saber exatamente o horário que ia iniciar o check-in. Nisso estava eu, mestre Casquinho, olhando o senhor, falando alguma coisa com alguém. Vi que o senhor falou de primeira vez tranquilo, na segunda eu vi que você deu uma alterada na voz. Na terceira você já estava gritando, tinha que ser brasileiro mesmo. Aí na quarta vez o mestre Casquinha, Cavalo, vamos lá ajudar. Eu falei, eu tenho passaporte brasileiro, vocês têm passaporte europeu, vocês se viram aí, porque para eu ser preso aqui é ser o segundo. Mas aí, mestre, fala pro pessoal o que aconteceu contigo lá, porque pois vai ficar melhor. Exatamente. Aí, né, porque, como você mesmo falou, o cara pegou, botou a prancha dele na frente e eu não sabia se ele era prioridade, se ele era elite. E ele falando no inglês comigo, aí quando eu respondi ao Casquinha em português, aí ele falou português, eu digo, só podia ser brasileiro mesmo, né? Aí deu aquela confusão, né, que a gente quase briga ali no aeroporto por causa da furação de fila. Porque é uma das coisas que eu acho... Tem duas coisas na vida, assim, a nível de regras, que eu respeito muito e brigo. Eu falo brigo no bom sentido. É a passagem de pedestre, aí no Brasil, e a fila. Sim. Rapaz, eu viro o bicho. Não sei por quê. Eu vi. Eu não sei por quê. Porque a passagem... Eu não sei se é porque eu estou acostumado aqui na Europa a botar o pé na passagem de pedestre e o carro parar, e lá no Brasil a gente bota e fica na dúvida se vai ou não vai, né? Sim. A gente sabe, a educação. Tem lugares que é muito mais educado, o Brasil é bem diversificado nesse sentido, mas tem lugares que não é. E o furão de fila, né, meu irmão? Sim. Pô, você tá ali meia hora na fila de um banco, o cara vai lá porque conhece o gerente. Eu acho que você já passou por isso, muita gente já passou. Já. E vai furar a fila. Esses dois pontos aí eu brigo. Deu para ver que você não gosta muito, porque o rapaz devia ter a metade da sua idade e 1 metro a mais que você, porque era grande o cara. Era grande, era. Eu lembro que você falou, eu vou dar uma cabeçada no nariz dele. Eu tinha que pular, né? Eu tenho 1,80 m, imagina. Mas o cara é muito... Mas é isso mesmo. E eu fiz minha viagem quase do lado dele, todinho. É, né? Uhum. Legal. Mas tu sabe que depois que nós passamos o controle, ele veio cruzando, é o Casquinha, o mestre, lá tá vendo o cara ali. Aí veio, aí ele me deu a mão, a gente se cumprimentou. Falou, que bom. Aí ele falou assim, poxa, não precisava daquilo. Eu disse, não, realmente você tem razão, não precisava, me desculpa, eu não sabia, eu achava que você estava furando a fila. E depois nós conversamos e ficamos por isso mesmo. Deu uma sorte danada de ninguém da polícia passar na hora, hein? Porque ia dar ruim. Ia chegar pra mim e eu falei, nunca vi esses dois aí, eu não sei nem quem é. Cavalo, deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui e fazer uma propaganda. Porque eu sempre, toda a vida que eu faço meus impressos,
eu busco a gráfica LCR, a gráfica que é administrada por um grande amigo que eu tenho, que é o Dr. Fábio Brasil. Eu chamo ele de Dr. Fábio Brasil, mas ele não é doutor, mas eu chamo há muito tempo. Aí ficou o apelido dele de capoeira, vamos dizer assim. E o Dr. Fábio sempre ajudou, desde o começo da minha carreira. Eu falo um pouco sobre isso também no livro, porque é aquilo que eu falei no começo. Você não se faz sozinho. Se não tiver alguém, a imprensa que acredita em você, um patrocinador que acredita em você, pessoas que acreditam em você, você não anda muito, não. Então, eu agradeço a todas as pessoas, né? E a gráfica LCR sempre teve com a capoeira lá no Ceará, sempre a nível de cartazes, a nível de livros, a nível de impressos, seja lá qual for o tipo de impresso. O Dr. Fábio Brasil sempre teve sensibilidade, eu agradeço aqui a ele em público, porque é muito importante você ser grato com as pessoas. E também com você, com esse programa maravilhoso, o Grito Marcial, que está crescendo. Obrigado, mestre. Ó, quando ficar famoso, não esqueça de mim, não, hein? Não, vou ficar nojento pra caramba. Não esqueça de mim, não. Daqui a pouco você está numa televisão aberta aí, com certeza. Nossa! Meu Deus do céu, vou ficar nojento. Eu vou ficar nojento, mestre. Programa para TV aberta aí de Florianópolis, rapaz. Seria uma boa. Um Grito Marcial, você já entrevistou tantas personalidades aí? É verdade, eu tenho muita sorte, mestre. Tive muita sorte. Que é um programa maravilhoso, cara. É um programa maravilhoso. Obrigado. Mestre, eu quero te fazer um convite. Eu tô com uma ideia de ter, pelo menos uma vez por semana, um bate-papo com alguém que... Você sabe que hoje é complicado você falar sobre qualquer assunto sem ser taxado de X ou Y. E é complicado, porque minha opinião, na minha cabeça, não poderia ser motivo de divergência pessoal. Você sabe, né? Às vezes você fala uma coisa e a pessoa para de falar com você o resto da vida. E as opiniões, elas mudam, né? Hoje eu penso de uma forma e amanhã eu posso... Uma coisa que o Mestre Pop sempre falou comigo algumas vezes, o Mestre Pop é aqui de Florianópolis. A pessoa que você é hoje, mestre, tem toda uma história antes para te deixar da forma que você é hoje. Então, hoje, uma pessoa que ela tem alguma coisa mais forte, um pensamento mais forte, diferente do que ele estava falando, tem que saber a história dela. Então, não julgar a pessoa, mas sim, se tiver pensamento divergente, na minha opinião, é super legal, porque são dois pensamentos. Se tiver um pensamento diferente do meu, só agrega o pensamento que eu sou. Né? Eu vou prestar atenção no que você... O teu som ficou um pouco baixo. Melhorou? Agora. Me fizeram uma ligação aqui, apareceu bem assim, possível fraude. A gente recebe essas ligações. Mas é isso que você está falando, é muito interessante a gente tocar no assunto, porque até mesmo na política, não só no esporte, na ciência, e agora o Brasil que está afogado nesse ódio político. Antigamente você discutia política, mas não ficava com ódio, né? Do amigo, do irmão, nem nada. Hoje é isso que você está falando. Só porque a pessoa tem um pensamento diferente, você já perde a amizade. Eu acho que você está certo, eu também tenho o mesmo pensamento. Eu vou respeitar o meu amigo. Se ele acha que o preto é legal, a cor preta é legal, beleza, eu gosto do azul. E ele gosta da cor preta, qual é o problema? Sim. E sobre esse lance de mudança de pensamento, não é errado não. Raul Seixas já dizia numa das suas músicas, esse grande profeta aí, esse grande lenda da música popular brasileira, ele dizia, eu preciso ter essa metamorfose ambulante, do que ter a mesma e a velha opinião formada sobre tudo. Exatamente. Né? Então, ele dizia sempre isso. Então, se você me prova que é interessante, se eu gostei, eu posso mudar. Ela estando fundamentada, tendo conteúdo, não tem problema de mudança, não. Não é pular muro, não é pular cerca, não é isso, não. É o entendimento só. Exato. É o agregar conhecimento e... Isso. Então, mestre, eu vou te fazer um convite, o senhor pode pensar com calma.
Eu gostaria muito, mestre, de pegar pelo menos uma vez por semana, uns 10 minutos, porque as pessoas às vezes não querem parar muito tempo na frente da internet, a gente discutir algum assunto, já que, pô, para mim ia ser uma grande honra estar Brilhante com uma ideia. pessoa que nem você. A gente Brilhante pega ideia. um tema Tô e dentro. discurso, né? Perfeito? Opa, aí sim. Meu Deus, Tô que dentro. legal. Vamos pensar no nome, né? Um nome legal. 10 minutos de papo, não sei, alguma coisa assim. Vamos criar um nome. Vamos E a criar. gente bota todos os assuntos relacionados com capoeira e até mesmo da vida, né? Ótimo. Também, que a capoeira é vida, né? E Exato. ela traz benefícios. E a gente fala sobre história, sobre o berimbau, fala sobre técnica, fala sobre metodologia, fala sobre os benefícios que a capoeira pode trazer, tanto a nível de saúde como a nível de artes marciais, Sim. até mesmo para o MMA, né, que também tem uns capoeiristas aí participando, grandes lutadores também fizeram capoeira, como o Vanderlei Silva, como o Anderson Silva e outros, o mestre Barrãozinho, que é um destaque aí com a meia lua de compasso, fulminante. Sim, exato. Né? Exato, claro. Então é isso. Eu vou só trazer assunto polêmico, só para dar problema. Vamos problematizar tudo isso aí. Não tem problema. Obrigado, mestre. Eu vou procurar ali no seu Instagram, já vou fazer o pedido do meu primeiro livro. Tá bom. Tendo aquele aduendo de você depois fazer a dedicatória para mim. Na hora, na hora. E quem está assistindo, não perca a oportunidade de ter esse registro histórico do mestre Paulão Ceará, que esse livro aí vale a pena. Vale muito a pena. O que eu vi e vivi na capoeira. Exato. Obrigado, mestre. Ô, Cavalo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz de sempre estar aqui conversando com você. E essa oportunidade, para mim, ela é maravilhosa de estar divulgando aqui o livro e conversando sobre vários assuntos. E te desejar saúde, paz, se cuida, porque eu estou acompanhando aqui essa história da pandemia, é muito triste. Aí no Brasil agora aumentou para 4 mil por dia. É muita família, é muito amigo, é muito queridos, essas pessoas perdendo os entes queridos, famílias inteiras, às vezes, né, sendo extinta por causa desse inimigo invisível que nós temos aí agora. Tá bom? Se cuida, meu querido. Vou me cuidar, mestre. Deus. Fica com Deus e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Beijo na família. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Eu não consegui ler, porque está virado. Não. Eu esqueci de agradecer a todos aqui, né? Tem o Contramestre Camelo que está sempre aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui rapidinho. Tem o Camelo, tem o tio Ted, tem o mestre, tem o Éder, tem o... Deixa eu ver aqui, o Secab, o mestre Roberto, tem o Lampião, né? Tem gente pra caramba que assistiu, né? Tem. Deixa eu ver aqui. Florencio. Que é sempre, exatamente, vai falando aí, tem o Abutre Nego, Capoeira, o mestre Nego, o Abutre, tem o Bernardo, Sapa. Tem a Ania, tem o Sacha, tem o Wilson, tem o Viola. Lembrar aqui a galera, obrigado. Tem alguém aqui que eu acredito que seja lá da... Meu Deus, que bandeira Pança, é essa? também, o Mestre Pança aí. Olha, o Mestre Pança estava aí. Tava o Felipe, tem o Júnior, tem o Mestre... deixa eu ver aqui. Tem alguém, eu acho que do Azerbaijão, eu acho. Tem o pessoal de Azerbaijão aqui também, eu vi. Tem o Paulo Mateus, um abraço a todos. Valeu, galera. Valeu, Cavalo. Abraço. Obrigado, mestre. Axé, daqui a pouco essa entrevista vai estar no YouTube /Grito Marcial. Valeu. Vamos lá.